tarde, galerinha do SSA2. Eu sou Larissa Correia, sua monitora de português, e estamos aqui para dar sequência aos nossos assuntos, tá? Hoje, continuando aí a de literatura que foi voltada para o romantismo, certo? Se vocês relembram aí, recapitulam, a gente começou vendo aí o contexto histórico do romantismo, né? O que levou aí a passagem da geração classicista para romantista, certo? E aí a gente viu alguns aspectos históricos que foram, né, essenciais para que houvesse essa mudança literária, certo? A gente viu, né, que também não é só um aspecto literário, mas um aspecto da época, né? A época vivenciou ali essa fase romântica, tranquilo? Então, aí relembrando aí um pouquinho, né, do que é o romantismo, é justamente aquele movimento estético, filosófico, literário, tranquilo? E aí esse movimento, ele vai justamente surgir na França, ali após o momento ali da Revolução Francesa, né, começamos a ver algumas mudanças sociais que vão pautar aí o romantismo. E aí, o redor ali da França, os países da Europa já começaram ali a modificar, chegando para o Brasil. No caso, né, calçado no aspecto da Revolução Francesa, né, propagando ali a liberdade em si, né, o ideário de liberdade, e o movimento crescendo, se expandindo, né, defendendo isso, o ideal de liberdade, atrelado à criação e à expressão, a liberdade de expressão, de criação, e juntamente, né, a essa ideia de liberdade de criação, foi que se mostrou expandindo aí o aspecto de domínio da subjetividade. Bem, se eu estava ali defendendo a liberdade de expressão do autor, ele vai começar a se perceber melhor no discurso, dominando aí sua subjetividade, ampliando também o egocentrismo, né, e o sentimentalismo, porque se ele está pregando aí a liberdade de criação e de expressão dele enquanto autor, ele vai colocar ali um domínio maior da sua subjetividade, dos seus sentimentos, das suas expressões, né, do seu, de fato, entendimento ali, criatividade, tá bom? E aí, com isso, né, o romantismo, ele se baseou, ele buscou aí transmitir justamente para o povo, né, de maneira social ali, ideias sobre o amor, o sentimento, sobre Deus, sobre espiritualidade, e além disso, né, o patriotismo e a valorização do próprio indivíduo. Tranquilo? Então, atrelado a isso, o período romântico, de fato, ficou conhecido pela rejeição à racionalidade, né, à objetividade, todos esses aspectos, né, o clássico do belo, justamente porque eram características vindas do classicismo. Quando ele rompe essa barreira do classicismo, né, que foi o seu movimento anterior, ele vai buscar subverter, né, modificar tudo que estava ali vindo do clássico e vai passar, né, para um viés contrário. E aí por isso que o romantismo marcou justamente essa mudança social aí do pensamento e do comportamento do mundo, justamente voltado para esse lado ocidental do mundo, né? O ocidental teve essa modificação aí e dá início à era da modernidade. Tranquilo? Então, o romantismo aí rompendo com o classicismo, fugindo aí da racionalidade, da objetividade, né, da característica do belo, ele rompe isso e vai para a ideia da valorização do próprio indivíduo, da ideia do amor, do sentimento, certo? Da expressão patriótica e também aí um pouquinho de Deus e espiritualidade enquanto salvação de alguma forma. Tranquilo?
E aí no Brasil a gente vê que ficou muito forte o romantismo na era patriótica, tá? Ele começa ali, a gente viu as gerações, né, como foram divididas. Primeiro, a primeira geração, que é a nacionalista, indianista, né? Um segundo momento, que é a geração ultrarromântica. E pelo terceiro momento, a geração condoeira, certo? Condoeira, desculpe. E aí, num primeiro momento, após a saída, né, da família real do Brasil e a independência do Brasil, é que foi começando ali a surgir o romantismo no ideal patriótico, justamente para criar aquele sentimento de nação do povo brasileiro, para que ele se visse, né, enquanto uma união, né, do povo. E aí, esses textos vão estar apresentados principalmente, né, em prosa e poesia, né, que são, no caso, as poesias e prosas nacionalistas ou regionalistas, certo? Justamente para exaltar aí a natureza, a fauna, a flora muito rica do nosso Brasil. Tranquilo? Então, nesse momento, né, o indianismo, a figura do índio, né, principalmente enquanto herói, aí, muito retratada, certo? E tem o aspecto de que a mulher era idealizada enquanto amada, né? Era ali aquele objeto de devoção, né? Era uma mulher realmente idealizada mesmo, uma mulher que ela era endeusada, digamos assim, certo? Ela era colocada ali num pedestal, de alguma forma. E aí, né, por mais que o romantismo, ele seja, né, de um período que vai envolver diversos tipos de arte, né, no caso, diversas áreas da arte, ele vai ficar realmente fortemente conhecido aqui no Brasil pela poesia e pela literatura, certo? Pelo lado da escrita, tá? E aí, com certeza, vocês conhecem um dos nossos grandes escritores romantistas brasileiros, Gonçalves Dias, tá? Justamente por causa da sua poesia conhecidíssima, sempre trabalhada nos seus vestibulares, a Canção do Exílio, tá? É uma poesia que a gente vai ver, inclusive eu trouxe enquanto exemplo, mas é descrita como a grande característica aí romantista dessa idealização aí da terra brasileira, desse enaltecimento da fauna, da flora, certo? E aí, para além de Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio, a gente vê que um outro autor que foi muito abordado, muito abordado nos vestibulares, muito abordado suas obras, suas produções, tá? Justamente nesse aspecto da mulher, da idealização ali da mulher amada, né? Da parte romântica, né? Do romantismo, a exaltação, né? Além, né, dessa exaltação da mulher, né? O aspecto da natureza brasileira, enfim, atrelado a essas características, é o autor José de Alencar, certo? Então são dois nomes muito importantes, Gonçalves Dias, José de Alencar, aí dentro do romantismo no Brasil. Tranquilo? E aí, né, para quem não conhece, que eu acho muito difícil e é muito importante vocês conhecerem a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá.
Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E esse poema, né, essa passagem, está em Primeiros Cantos, que foi uma produção de Gonçalves Dias de 1847, certo? A obra Primeiros Cantos. E tem a Primeiros Cantos e a obra Segundos Cantos também, tá? E aí vocês vão estar sempre vendo, se deparando aí com os poemas de Gonçalves Dias. José de Alencar também muito forte, não trouxe exemplo aqui porque a aula está um pouquinho extensa, mas vale a pena vocês terem um pouquinho aí de contato com suas obras, tá? E aí, inclusive, né, se vocês perceberam, tiveram algum contato com o momento aí de Gonçalves Dias, quando ele diz aqui: nosso céu tem mais estrelas, nossas vasos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. A gente até relembra aí um pouquinho do hino nacional, que foi escrito também pautado pela Canção do Exílio, tá? De Gonçalves Dias. E aí a Canção do Exílio a gente vê, né, que ele faz ele tá falando aí da terra dele, né, do Brasil, como se avistasse ali, a vista fosse de Portugal, certo? Mas aí ele está tratando aí do cenário imagético brasileiro, tranquilo? E aí, né, dentro do romantismo, hoje a gente vê aí as principais características, começando pela questão da idealização. A idealização justamente sendo uma das suas maiores características, justamente porque os artistas românticos, eles vão frequentemente, né, retratar como se retratar, né, no caso, eles vão se denominar enquanto heróis rebeldes, certo? Justamente nessa questão, né, de mudar a vida e a sociedade por essa passagem socio-histórica, né, de rompimento, de ideal libertário, revolucionário, certo? Então eles vão se retratar enquanto heróis mesmo da sociedade, beleza? E aí, por isso, né, é comum na arte romântica a gente visualizar, né, as questões sociais, certo? Retratarem questões de injustiça social, tá? De opressões políticas, né, vivenciadas em determinada época. Eles vão apresentar, né, sua visão do que é ideal para aquela problemática, certo? Eles vão trazer a problemática e vão mostrar o que como eles resolveriam, certo? Como se de fato eles fossem o porta-voz, como se fossem os heróis ali daquele aspecto social, certo? Daquele problema. E aí ele, enquanto herói, né, vai se manifestar como um indivíduo para buscar o bem da pátria, certo? Ele vai buscar um amor ideal, ele vai buscar um aspecto centrado no patriotismo, certo? Justamente, né, idealizando aí a perfeição, tá? Fugindo da realidade, né, e priorizando as próprias emoções, as suas expectativas, os seus sentimentos, tranquilo? Então o fato da idealização é justamente nesse aspecto, é ele se colocar enquanto herói, fugir ali da realidade, priorizar a sua visão sobre aquelas problemáticas, certo? E idealizar ali como seria a resolução dos problemas, um amor ideal, uma pátria perfeita, certo? Retratar ali, sim, os problemas, as problemáticas, né, as questões de opressão, mas dando ali um viés como se ele fosse de fato o porta-voz, né, rebelde ali daquele momento. Tranquilo? O segundo aspecto, a questão do individualismo e a subjetividade. Como eu falei, né, aqui em cima, né, tanto os escritores quanto os pintores, os escultores, enfim, os artistas românticos, eles supervalorizavam, né, o próprio indivíduo,
certo? Justamente pautado aí, como eu falei, né, nas opiniões e nas visões que eles tinham de mundo, tranquilo? E aí, pensando nesse aspecto, né, a originalidade, né, o indivíduo ali enquanto diferente, né, vai ser muito importante no viés artístico. Não é simplesmente o fato de reprodução, é o fato da característica individual ali ser ressaltada de alguma forma para apresentar ali a visão específica daquele autor, né, autor da arte, enfim, seja por escultura, pintura, escrita, certo? Mas para mostrar ali de maneira pulsante o que o autor, a visão do autor sobre aquele aspecto que está sendo retratado. Tranquilo? E aí trazendo muito forte essa subjetividade, né? Esse indivíduo enquanto exposição das suas opiniões, das suas idealizações, né? Como um discurso sentimentalista pessoal ali do que o toca enquanto sentimento e emoção, tranquilo? Aí ele vai fugir aí dessa realidade, né? Do que vai ser concreto, do que vai ser já pré-estabelecido e vai puxar ali para as suas questões subjetivas. Beleza? Então, dando sequência aqui, um outro aspecto muito importante, né? Juntamente com esse aspecto centrado no individual, na idealização, era a valorização das emoções e dos sentimentos. Por quê? Porque para os românticos, né, não vai existir uma lógica. Lembra que eu disse que eles vão querer fugir ali da característica racional do classicismo, certo? Então eles vão fugir dessa lógica, eles vão fugir do racional, vão fugir do concreto e vão partir para essa ideia idealizada, para essa ideia realmente imaginativa, fugindo ali de tudo que estava atrelado ao classicismo lógico, racional, certo? E aí para eles, né, não vai ter emoções e sentidos que não sejam importantes, que não sejam primordiais. Eles vão defender, né, as emoções e os sentidos como muito importante até para o lado racional, né, para a formação racional daquele indivíduo. Ele tem que considerar principalmente os sentimentos, as emoções, se considerar enquanto indivíduo primeiro, tranquilo? E aí ele vai, né, o autor romantista, ele vai pregar ali uma grande presença, né, dos sentimentos, né, de quem está escrevendo, né, dos próprios autores. Ele vai pregar que os sentimentos sejam encontrados, né, de maneira primordial nas obras. Então, em determinado momento a gente vê que o autor ele vai ter, né, que ele vai escrever, que ele vai retratar passagens, né, descrições muito melancólicas, muito tristes, muito sentimentais, certo? Inclusive, a gente vai ver que eles valorizavam aí o aspecto melancólico, o aspecto triste, sofrido, justamente porque eles dão vazão aí, né, ao indivíduo, o que o indivíduo sente, o que o indivíduo está passando, né, de maneira muito forte. O aspecto também voltado aí para a primeira geração, né, a época nacionalista ou indianista do romantismo, é a exaltação da natureza, né? A gente vai ver que essa natureza, ela vai ser tida, vista como uma força incontrolável, certo? Uma força assim, transcendental, uma força que vai além de qualquer poder que o indivíduo tenha, que seja um aspecto ali brilhante, né? Enfim, ele vai idealizar, endeusar ali, exaltar bastante os aspectos naturais, tranquilo? Justamente, né, para descrever os elementos, né, para além, né, da descrição daqueles elementos pensados a princípio como natureza. Eles não vão retratar somente a natureza, né, da forma de representação das árvores, das folhas, de um rio,
Eles vão trazer a natureza, né, em primeiro plano. Inclusive a gente vai ver depois obras da pintura, como eles retratavam a natureza, mas fugindo desse aspecto aí monótono. Eles vão procurar, né, fugir aí de como era representado de maneira lógica aí a natureza, e vão ter uma exaltação ainda maior, vão trazer aspectos ainda mais fortes aí para retratar aí essa natureza. E aí, né, justamente por quê? Porque ele vai procurar trazer aí um grande foco imaginativo, tá? Então, quando ele está produzindo, ele leva em consideração o critério da imaginação. Tranquilo? Então, ele vai considerar aí a fuga dos valores da época, né, daquelas representações reais, e vão procurar, né, pensar e produzir muito mais voltado aí para os aspectos imaginativos, certo? Nas suas obras, nas suas produções. Eles vão fugir ali daquela realidade e vão centrar na imaginação. Também atrelado aí aquele aspecto de que a subjetividade do autor era muito importante estar presente. Então a imaginação, a criatividade daquele autor também era um dos critérios importantes na hora de produzir, tá certo? E aí na literatura, por exemplo, né, essa questão de que o objetivo não era descrever o mundo em si como ele é, mas sim, né, visualizar ali como ele poderia ser, principalmente a respeito daquelas questões problemáticas sociais que eles trazem, mas eles trazem aí com o ideal, com a imaginação libertária, para fugir, né, dessa realidade, para melhorar aquele entorno. Tranquilo? E aí, né, a gente vê como é que ele era, esse romantismo. A gente vê que, além de todos esses aspectos, né, retomando aqui os pontos, além do aspecto da idealização, da subjetividade, do individualismo, tudo isso era muito importante. A valorização das emoções, a exaltação da natureza, foco imaginativo, né? Tudo isso vai ser levado não somente, né, como características atreladas à literatura. A gente vê, inclusive, que na distinção das gerações, né, a primeira geração, enquanto a época nacional patriótica, né, indianista, que vai trabalhar muito a questão da idealização, vai trabalhar muito a questão, né, da imaginação, da valorização e exaltação da natureza enquanto força maior, certo? Vai trazer o ideal, né, identitário, libertário, atrelado à figura do índio nacionalista, né, patriota, a figura do índio ali muito valorizada enquanto herói, né, de fuga. A era ultrarromântica, a segunda geração, que vai trabalhar aí o individualismo, a subjetividade, a idealização daquele amor romântico, né? Da exaltação da mulher ali naquele plano intocável, enfim. E aí a gente vê também, né, a valorização dos sentimentos e das emoções pautadas aí na melancolia, na tristeza, no desgaste, certo? Então esses são os aspectos, né, trazidos pelo romantismo. E a gente vê que, por exemplo, aqui na canção do Exílio, de Gonçalves Dias, a gente vê, né, os sentimentos dele muito valorizado. A visão dele da terra dele é o primordial. Ele fala que é uma realidade que não é a que ele está vivenciando, né? Ele fala que não me deixe morrer, né, sem que eu possa me encontrar por lá, sem que eu aviste os aspectos da minha terra, né? Justamente porque ele está ali naquele momento em que o melhor lugar para ele é a fuga daquela realidade, né? Um outro lugar, um outro ambiente com outros aspectos.
pautados aí na valorização da natureza, né? Eu vou querer que a minha terra seja vista como a mais bonita, né? Como o que tem os melhores pássaros, a melhor fauna, a melhor flora, né? E aí eu vou recorrer à figura de Deus, né? Da questão ali, vou tratar de Deus como um auxílio para mim, né? E vou querer fugir, né, desse ambiente, justamente com todo aquele aspecto de tristeza, de devoção àquele lugar, mas de tristeza, de melancolia, de saudade, de estar triste, ver ele clama a Deus e pede que não morra. Pelo amor de Deus, não deixe que eu morra sem que eu veja, né, aquela terra, sem que eu revisite aquele lugar. Então aí a gente pode ver, né, muitos dos aspectos romantistas sendo destacados nesse texto, né? E aí só relembrando um pouquinho, né, de tudo que trazia enquanto ideal romântico, né, a liberdade de expressão, a subjetividade, o egocentrismo, o sentimentalismo, a gente vê, né, tudo pautado aqui com Gonçalves Dias. Por isso que a Canção do Exílio é uma das obras mais trabalhadas nos seus vestibulares, certo? E aí, dando sequência, né, a todas essas questões, acredito que tenha ficado tudo tranquilo, né? As principais características, a questão da idealização, do individualismo, da subjetividade, e a gente vê como tudo se atrela, como tudo realmente se comporta, se conversa, né? E aí a gente vê que o romantismo nas artes, né, depois de ver toda essa caracterização, para além da literatura, como ele pode, né, se destacar. E aí, como um todo na arte romântica, vai ser também pautado na ideia do individual, né, do próprio autor estar ali presente, de trazer também a natureza, o imaginário, né, o aspecto imaginativo daquele autor, daquele indivíduo, né, como valores muito fortes, como seria o essencial ali para estar retratado. Independente da área artística, né, seja como a gente viu na literatura, como a gente vai visualizar, né, na pintura, seja na própria escultura, certo? Esses aspectos de individual, natureza e imaginário, ele vai estar ali muito destacado. Vão se manifestar dessa forma, né, os autores românticos, os artistas românticos, né, independente de qual seja aí a forma de expressão artística. E aí na época, né, vai inspirar a literatura, ela vai inspirar principalmente, né, as pinturas, tá? E enquanto modo de arte que é trazido o romantismo, a gente vê as pinturas, a gente vê esculturas, a gente vê os poemas, a gente vê, né, as literaturas em prosa também. Mas enfim, as principais aí são os poemas, são as pinturas, certo? É onde tem o maior quantitativo de produção aí. E aí, justamente atrelado àqueles aspectos, aquelas características, a gente vai ver que é valorizado muito a importância da intuição, certo? Do instinto e da emoção daquele autor, daquele produtor, né? Ele vai colocar ali em primeiro plano as suas vivências pessoais, as suas hipóteses, né? Os seus traços subjetivos, tudo que ele está sentindo, que ele está achando, né? Que ele vai se revisitar e vai colocar ali na arte os seus sentimentos, né? A sua noção de sentir, certo? Então ele vai dar, esse autor, seja independente de qualquer maneira de expressão da arte, romantista, ele vai procurar ali exaltar o seu individual, o seu instinto, certo?
a sua emoção. Ele vai trazer, né, a forma mais plena, inclusive, né, ele vai acreditar que a forma mais plena de representação artística romantista é justamente quando ele traz à tona o aspecto de tristeza, de solidão, de sofrimento, de melancolia, certo? Porque ali onde para ele vai estar mais voltado para o seu sentimento individual, certo? Para o grande sentir daquele indivíduo, tá? Então ele vai valorizar muito, né, os contextos voltados para esse sentimento de solidão, sentimento de aflitude, até inclusive enquanto maneira de produzir, de se expressar. Eles realmente procuravam ficar mais reclusos, né, mais fechados, para que eles pudessem entrar em contato com os seus pensamentos, né, com os seus sentimentos, né, mais viscerais, e pudessem produzir. Tranquilo? A gente até vai ver que muitos escritores romantistas, inclusive da segunda geração, certo? Que era a geração tida como ultra-romântica, chegaram a falecer muito jovens porque eles viviam de maneira intensamente, digamos assim, realmente para sentir ali todas as emoções, os sentimentos que eles poderiam extrair para o texto. Tranquilo? E aí, né, a gente vê que, dando sequência a isso, ele vai priorizar ali uma atitude muito meditativa. Ele vai se revisitar, ele vai se centrar a visualizar os seus aspectos interior, né, do interior, e seus aspectos interiores, do seu interior, para que ele possa visitar seus sentimentos, suas angústias, suas tristezas, né, suas melancolias, para poder retratar isso em suas obras. Então, tem aí uma tendência muito forte meditativa, também atrelada aí não só ao seu individual, mas para ampliar o seu imaginário, para que ele tenha um contato aí diferente, mais aprofundado com a sua imaginação e a sua subjetividade, certo? Ele vai querer ali que amplie as suas barreiras de imaginação para entender seus sentimentos, certo? Se afastar ali totalmente daquela noção de arte em que o interessante, o essencial é reproduzir o mundo como ele é, certo? Para trazer o belo do mundo ali enquanto concreto. Ele não se preocupa com isso, pelo contrário, ele quer fugir ali daquela vivência, daquele tipo de realidade. Ele quer buscar em um campo mais imaginativo, mais subjetivo, certo? E aí ele vai recorrer a esse aspecto meditativo para que ele possa sentir e ter liberdade criativa para vivenciar e colocar o leitor em contato, né? O leitor, o observador, enfim, em contato com uma realidade paralela, com um mundo alternativo, em que ele identifica ali, coloca explícito o que seria o belo, né? O que seria ali, sem com essa preocupação de retratar o real, o social, né? Ele busca aí fugir dessa representação. Ele vai colocar, como a gente viu, inclusive ali anteriormente nas características, ele vai centrar ali na produção, né, do próprio autor, no que o autor tinha como objetivo seus próprios pensamentos, suas próprias vivências, seus sentimentos, certo? Ele vai recriar de alguma forma um mundo paralelo, alternativo para aquela realidade. Tranquilo? E aí, com tudo isso, com a geração, né, romantista, é que a gente vai ter um novo conceito do que seria atrelado à natureza, certo? Principalmente visualmente, quando a gente
vê aí a respeito das pinturas, a natureza ela foge ali daquele aspecto mais real, mais monótono, que é retratando, no caso, ali bosques, árvores, animais, a natureza morta, o rio, essas questões, esses aspectos. Ele vai justamente, né, ampliar aí esse aspecto do que seria a natureza para colocar a natureza aí enquanto representação transcendental, enquanto aquela representação que a gente diz aqui, incontrolável, aquela força existente, incontrolável, certo? Que ela vai por si só se manifestar de maneira incompreensível, inconcebível, tá? Também atrelado aí é o conceito imaginativo, certo? Ele vai realmente querer que essa natureza seja vista como algo superior, algo que não temos, né, controle e que não temos a pretensão também de controlar, tá? Que ela vai ser incompreensível e inconcebível para que os homens manipulem, certo? A natureza vai estar ali como representação maior, né, de uma força realmente incontrolável, incontestável. Tranquilo? E aí, né, essas formas de interpretação sobre essa natureza vão da ideia, né, dá aquela ideia atrelada justamente ao conceito de divindade, né? A natureza vai estar ali direcionada para que ocupe ali aquele lugar de alguma coisa divina, certo? Como se fosse um refúgio de fato ali, como se fosse um escape daquele mundo real, aquele mundo, a gente vê, né, aquele contexto de revolução, aquele contexto de luta, né, social, e aí quando ele traz, né, essa ideia de natureza que pode relocar o ser humano, que seja uma fuga ali daquele mundo real, né, daquele mundo que ele está vivenciando, aquele mundo industrializado, aquele mundo em que ele vai buscar brigas por um poder, certo? Ele vai fugir disso e ele vai procurar colocar ali na arte como se fosse um escape de fato para que quem tenha acesso, né, o leitor, o observador, ele possa de fato imaginar, né, um contexto de cura, um contexto de salvação, um contexto de fato de mundo paralelo, de fuga ali daquela realidade conturbada, controversa. Tranquilo? E aí, né, a gente vê que o contexto histórico vai influenciar muito, né, em como o romantismo vai se organizar para fazer, né, com que essas expressões de arte quebrem ali, né, o que estávamos vivenciando socialmente naquele período. Ele vai buscar aí, né, essa grande valorização da natureza, né, justamente para que as pinturas de paisagem, que no modo clássico, né, eram retratadas de determinada forma, sejam vistas como uma forma inferior, certo? No caso, aquelas pinturas que se preocupavam, não só as pinturas, né? Muito a pintura, mas com que aquelas formas de expressão que buscava ali, que procurava reproduzir o belo enquanto o real, ele vai romper aí com essa movimentação, né, com esse juízo de valor, e ele vai buscar e atribuir uma ideia totalmente diferente, a ideia de que o que foge do real é ainda mais belo, mais importante, certo? Aquilo ali que trata o real, o convencional, como o melhor, né? Não é tão interessante mais.
E aí eles vão criar aí a ideia de que o aspecto da natureza, principalmente atrelado aí à pintura, a questão da reprodução, né? Eles vão ampliar aí esse contexto e vão fazer com que as produções de fato sejam altamente aprimoradas, porque ela não vai mais retratar aquele sentido real, aquele sentido, né, que a gente está visualizando. Vão tratar a natureza como uma maneira lúdica, uma maneira realmente divina, e vão fazer com que os pintores, né, os autores, tenham realmente que aprimorar ali as suas técnicas para representá-la fora desse contexto, né, mais ameno, mais usual. Tranquilo? Então, vendo aí as características do romantismo na arte, né? A gente viu na literatura como se apresenta, né? Inclusive a gente viu ali o exemplo de Gonçalves Dias. E aí agora, para finalizar, a gente vai visualizar aí obras do romantismo na pintura, certo? Essa é uma obra que se chama A Balsa da Medusa. Não sei se vocês conseguem observar muito bem, mas dá para visualizar aqui, né, que tá tendo um evento, né, no mar. É uma balsa, a balsa tá quebrando. Aqui tem um mar atrás que a gente consegue ver que é um mar conturbado. E aí você começa a observar nas características a reprodução da natureza, a maneira reproduzida de uma forma como uma força incontrolável, né? Um mar que você não tem controle, que ele é avassalador, que as ondas estão ali fortemente fortemente agindo contra a balsa. Tem ali a questão, eles estão olhando para cima, olhando para o céu, né? De certa forma pedindo clemência aqui, todos querendo ali uma salvação, tá? E aí a gente vê, né, a agonia, o desespero aqui colocado na obra. A gente vê que tem um ponto aqui central, né, da luz, que são as pessoas que estão ali suplicando a salvação. Você vê um quê de misticismo nessa obra, justamente porque eles fogem ali da realidade, né? Eles fogem ali do que seria tido como tradicional, belo, racional, e eles vão ali para a emoção, para a degradação de fato ali, também atrelada aos elementos da natureza, né? A contemplação aí do que seria divino, atrelado justamente aos aspectos naturais, certo? Então aqui a reprodução da balsa, né? De várias figuras, uma por cima da outra, num mar, né, revoltoso, que dá para perceber que é um mar que está ali agitado, num dia que parece, né, um fim de tarde já, tudo muito melancólico, tudo muito avassalador, certo? E essa é uma representação de Theodor Gericault, Theodor Gericault, justamente para dar ênfase, né, nesse aspecto romântico ligado ao imaginário, né, que foge dessa realidade aí e que busca aí se entrar numa natureza avassaladora, numa força incontrolável, né, transcendental do divino. Tranquilo? Aí a gente vê. E quando se fala da questão de aprimoração, é justamente porque aqui a gente vê, né, como está sendo retratado aí a natureza. Você vê o mar aqui perfeitamente retratado, o jogo de luz e sombra. Se tratando de uma pintura, a gente vê, né, o quanto é colossal a representação aí da natureza naquele plano central. Tranquilo? Para finalizar aqui, uma segunda obra. E aí a gente já pensa, nossa, mas essa já é mais, né, mais comum e tudo mais. Mas aí a gente vê que o aspecto central da obra não é de fato reproduzir
realisticamente. Ele coloca aqui a natureza, olha o plano ali parece uma fotografia, né? Chama Árvore Solitária, de Gaspar David Frederick. E aí tem essa árvore, ele coloca aqui um plano aí central para ela, para o pasto, né? Para as outras árvores, mas ele foge aqui, ele traz um conceito de uma passagem, né? De uma paisagem voltada aí na questão ali da diferenciação dos planos. Ele traz aqui os conceitos aqui de luz e sombra, colocando aí a natureza como um aspecto expansivo, né, imaginário. Olha onde é que a gente encontraria aí no nosso cenário real aí do seu dia a dia uma paisagem dessa forma, né? Justamente atrelado aí aquele conceito de revolução industrial, de muita indústria, muita máquina, muita confusão, e aí ele vem aqui e traz um plano, né, de exaltação à natureza, da natureza ali, com um aspecto de que a gente quisesse, né, encontrá-la. Esse aqui a gente viu que traz uma determinada agonia, né, uma aflição, que a natureza já é retratada de uma outra forma, né, que é retratada aqui como uma grande expansão aí do divino, que faz com que a gente sinta mesmo, entre em contato com essa agonia, com esse incômodo. Tranquilo? E aí só para vocês visualizarem aí os aspectos visuais do romantismo, tá? Na literatura, a gente viu aí as principais características, né? Vimos aqui o exemplo de Gonçalves Dias. E aí, na nossa próxima aula de literatura, a gente volta a revisitar o romantismo, tá? E a gente vai ver geração por geração, vai ver as melhores obras, as mais conhecidas obras, certo? As características de cada fase, tá? O que ela pregava. Enfim, a gente vai discutir geração por geração da era romântica. Tranquilo? Então, um beijo para vocês. Foi bom estar aqui novamente e espero vocês na nossa próxima aula. Tranquilo? Tchau, tchau. Um beijo para vocês.